Imagine possuir tanto poder que ele te separa de tudo que te torna humano. Esse é o dilema de Satoru Gojo, o feiticeiro moderno mais poderoso do universo de Jujutsu Kaisen. E esse dilema é simbolizado por um acessório chamativo que ele usa, sua venda. Sim, acreditem, muita gente acha que é só por estilo, outros acham que é apenas por bem-estar, mas isso é só a ponta do iceberg. O motivo verdadeiro da venda é muito mais complexo, e é justamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. O que realmente se esconde por trás daqueles olhos frios. E o que isso simboliza? Nesse vídeo vamos explorar o paradoxo do poder e como Satoru Gojo usa a autolimitação para se sentir humano. Então se prepara aí e bora lá. Satoru Gojo é uma figura central em Jujutsu Kaisen, conhecido como o feiticeiro mais poderoso de seu mundo, e isso todo mundo já sabe. No entanto, é justamente essa supremacia que o coloca em um dilema único. O poder absoluto não apenas isola Gojo de seus inimigos, mas também dos seus aliados e da sua própria essência humana. Ele cobre os olhos para o seu bem-estar, para evitar sobrecarga, mas essa ação vai além de uma necessidade funcional. Ela simboliza um esforço deliberado para se conectar com sua humanidade e permanecer próximo de seus valores e das pessoas ao seu redor. GG Akutami deixa muito claro, logo no início, do que Gojo é capaz. Gojo foi construído com reflexos rápidos e um intelecto tático brilhante, uma absurda quantidade de energia amaldiçoada e força física, assim como, obviamente, a capacidade de realizar uma expansão de domínio completa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Bom, antes de mais nada, vamos dar um rolê rápido pelas habilidades do Gojo. Gojo foi abençoado não apenas com uma, mas com duas habilidades herdadas que, em combinação, o tornam mais Deus do que um homem. A primeira delas é o Ilimitado, uma habilidade que permite a Gojo manipular livremente espaço e matéria em um nível atômico. Isso o permite desacelerar movimentos e decidir o que pode ou não tocá-lo. A melhor cena para explicar isso na prática é na luta do Gojo contra o jogo na primeira temporada. Além disso, Gojo é capaz de atrair e repelir matéria, ou seja, ele tem atributos de gravidade e antigravidade. Por fim, uma de suas habilidades mais destrutivas é a combinação desses atributos, o que resulta na obliteração completa de qualquer coisa tocada pelo ataque. E como se isso não fosse assustador o suficiente, Gojo também herdou os 6 olhos, que lhe permite perceber o mundo ao seu redor em termos de massa e energia amaldiçoada, tornando-se um par perfeito para o Ilimitado. O funcionamento dessas habilidades é incrivelmente bem elaborado, mas eu não vou explorar muito sobre isso nesse vídeo, porque agora eu tenho um exercício para vocês. Se imaginem na pele do Gojo. Imaginem que vocês são Satoru Gojo com todos esses poderes absurdos e olhe para si mesmo e se pergunte: será que eu sou mesmo humano? Essa desconexão causada pelo poder não é apenas uma questão fictícia. Pense em indivíduos na vida real que, devido a habilidades excepcionais ou posições de liderança, enfrentam dificuldades em estabelecer vínculos ou em se sentir compreendidos. Aqui começamos a perceber que a história de Gojo não é apenas sobre poder sobrenatural, mas sobre o equilíbrio delicado entre o que podemos fazer e quem realmente somos. Em relação ao argumento moral central de Jujutsu Kaisen, o que constitui uma vida boa, sua visão é bem diferente da de Itadori, por exemplo. Enquanto Itadori acredita que uma vida boa significa permitir que outros tenham uma boa morte, para Gojo a resposta é força. Essencialmente, quando você tem força, você tem agência sobre o mundo, sua própria vida e a vida dos outros. Assim, enquanto Yuji expressa sua crença e um complexo de herói, tentando salvar todos que são mais fracos que ele e se importando demais com eles, Gojo é muito autocentrado e tem dificuldades para compreender e se importar com pessoas mais fracas que ele. É interessante falar de Yuji e Itadori quando falamos do Gojo porque, no final das contas, Gojo e Itadori têm uma das melhores amizades da obra. Pode parecer que eles se dão bem pelo fato de terem personalidades parecidas, mas a verdade é que tanto Yuji quanto Gojo, na verdade, tentam se livrar da solidão. Para entender o senso de solidão de Gojo, por exemplo, precisamos compreender que, apesar de seu senso de superioridade, felizmente para todos ao seu redor, ele na verdade possui um forte senso de moralidade. Gojo se importa com o bem-estar da humanidade, por mais incrível que pareça, e mais ainda com os das pessoas próximas a ele. Contudo, ele e Yuji possuem seus complexos de Deus e herói bem definidos, e isso atrapalha eles quando o quesito é realmente criar relacionamentos íntimos com outras pessoas. Enfim, saindo um pouco disso e mergulhando de fato no paradoxo do poder, podemos ver que o que torna Satoru Gojo tão fascinante é o paradoxo em que ele vive. Seu poder ilimitado é ao mesmo tempo sua maior força e o seu maior fardo.
Em um mundo onde ele está acima de todos, ele enfrenta uma desconexão profunda com as pessoas e a realidade ao seu redor. E é aí que a venda se faz importante. O ato de cobrir os olhos, então, se transforma em algo mais simbólico, uma forma de criar limites em um universo onde ele parece não ter nenhum. Esse paradoxo levanta uma questão universal. O que acontece quando o poder que possuímos começa a nos separar dos outros? Não estamos falando apenas de poder sobrenatural, beleza? Pensem em indivíduos extremamente talentosos ou bem-sucedidos na vida real, líderes que precisam tomar decisões difíceis, gênios que encontram dificuldades em compartilhar suas ideias, ou atletas de elite que vivem em mundos diferentes de seus pares. Eles, assim como Gojo, frequentemente enfrentam o isolamento que vem com a excelência. A venda de Gojo é um lembrete de que mesmo os mais fortes precisam criar limites. Ao cobrir seus olhos, ele controla suas habilidades para evitar excessos, mas também para preservar sua capacidade de conexão. Sem esses limites, ele seria consumido por seu próprio poder, se desconectando emocionalmente daqueles que o cercam. E isso nos leva a um conceito essencial. O autocontrole não é apenas uma restrição, é uma força de proteger o que nos torna humanos. O equilíbrio entre o que podemos fazer e o que devemos fazer é fundamental. Por exemplo, um líder que exerce empatia em vez de autoritarismo, ou um profissional altamente capacitado que reserva tempo para sua família e amigos, está simbolicamente cobrindo os olhos, que ele deve constantemente lembrar de ser humano. E isso é um desafio que muita gente enfrenta de maneiras diferentes. Afinal, o poder, seja ele grande ou pequeno, exige responsabilidade, já diria Tio Ben, e a ausência de limites pode nos levar a perder aquilo que mais nos importa, nossas conexões, valores e identidade. A história de Satoru Gojo oferece muito mais do que um espetáculo de poder e habilidades. Ela traz lições importantes sobre como equilibrar as capacidades que temos com a necessidade de manter nossa humanidade intacta. Esse dilema não está restrito a personagens fictícios, ele aparece constantemente em nossas vidas cotidianas. O desejo de ser o melhor e se tornar realmente o melhor em algo traz uma pressão insustentável, e isso mostra que sem limites claros podemos acabar alienados, assim como Gojo. E qual seria a solução para isso? A autolimitação intencional. É isso que Gojo faz. Essa expressão, autolimitação intencional, define bem o que é a venda para Gojo. Isso significa reconhecer os pontos em que sua habilidade ou dedicação podem se transformar em uma barreira, não apenas para os outros, mas para você mesmo. Gojo escolhe desacelerar em vez de ir além do necessário. E outro ponto crucial é justamente a conexão com os outros. Mesmo sendo mais forte, Gojo mantém seu vínculo com seus alunos e aliados. E sim, vou chamar de aliados e não de amigos, porque o próprio Satoru falou que ele só teve um amigo na vida, o Geto. Enfim, ele entende que a verdadeira força está em permanecer acessível e humano, apesar de tudo. Na prática, isso significa reservar tempo para cultivar relacionamentos e lembrar que empatia e humildade são tão importantes quanto habilidades e conquistas. Portanto, ao olharmos para o dilema de Gojo, vemos mais do que um feiticeiro com poderes incríveis. Vemos uma reflexão sobre o que significa ser humano em meio a qualquer tipo de excelência. E a lição é clara. Nossas maiores forças só têm valor se conseguirmos equilibrá-las com conexões reais e propósito. Satoru Gojo nos ensina que até mesmo o poder absoluto tem um custo, e que a verdadeira força está em reconhecer os seus próprios limites. Ao cobrir os olhos, ele não apenas controla suas habilidades, mas também protege sua humanidade em um mundo que o coloca constantemente à parte, como um deus. Essa história nos leva a refletir como equilibramos nossas próprias forças e responsabilidades para evitar o isolamento. Isso é representado simbolicamente pela característica mais marcante do personagem Gojo, seus olhos frios. O motivo pelo qual ele usa óculos escuros como um cego e depois uma venda é devido ao fato de que ele está sempre encarando o infinito, ele sempre vê tudo. Ele é literalmente tão bom em enxergar através das pessoas, em ler elas, que elas não parecem indivíduos para ele. Cada pessoa na Terra tem um mundo interno rico, cheio de pensamentos, emoções e preconceitos também, mas Gojo não percebe isso, ele vê apenas matéria e energia amaldiçoada. Gojo sempre se distanciou tanto de seus próprios sentimentos quanto dos sentimentos dos outros, e isso é compreensível, considerando o abismo entre Gojo e as outras pessoas desde o início. Como resultado, é muito difícil para ele ver as pessoas como pessoas reais. Para ele, elas são como bonecos. É até interessante lembrar também que é sempre Gojo que faz as referências à cultura pop. Foi ele quem ensinou Itadori a lidar com suas emoções e energia amaldiçoada, fazendo ele se sentar e assistir filmes. E isso diz muito sobre como ele enxerga as coisas ao seu redor. A vida para Gojo se tornou mais um filme do que realidade, sendo ele o único na sala do cinema. Assim, Gojo literalmente precisa se cegar, entre aspas, para perceber outros humanos como pessoas reais. E isso mostra que Gojo se importa com os outros, mesmo com dificuldade. Ele se importa por não conseguir ver as pessoas, ele se importa por se sentir sozinho.
E bem, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham conseguido compreender a ideia e não se esqueçam de comentar o que acharam, beleza? Vamos trocar uma ideia legal aí nos comentários, fechou? Enfim, em breve eu apareço com um vídeo novo aí. Até a próxima, fui!